Salve a igreja do Senhor nessa tarde, mais uma vez, com a santa e maravilhosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Deixar para os irmãos nessa tarde, mais uma vez, através do Espírito Santo de Deus que está na minha vida, uma mensagem muito breve, muito rápida. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tiver a Escritura Sagrada na tua casa nessa tarde, tiver a Palavra de Deus na sua mesa, no seu sofá, na sua cama, que o Espírito Santo de Deus nessa tarde vem te direcionar para que você venha buscar a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Que é a boca do próprio Deus, para que Ele venha falar diretamente contigo aquilo que você precisa ouvir da parte dele nessa tarde. Para que a obra dele venha se cumprir na sua vida poderosamente. E Ele venha te dar grandes vitórias, em nome de Jesus. Vamos entrar nessa tarde, né? Na Palavra. A mensagem que Deus colocou no meu coração nessa tarde para a Igreja de Deus, para a Igreja do Senhor, fica o livro de Gênesis, capítulo 37. Do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Peço a vocês que me acompanhem nessa tarde, aqueles que estiverem com a Bíblia na mão, né, para que o Espírito Santo venha revelar aquilo que tiver que revelar para você nessa tarde, em nome de Jesus. Que diz assim, Gênesis capítulo 37, versículo 1 em diante, que diz: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Louvado seja o nome do Senhor. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. Fala comigo. E José trazia mais notícia deles a seu pai. Alô? E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Louvado seja o nome do Senhor. E fez-lhe uma túnica de várias cores. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no. E não podiam falar com ele pacificamente. Aleluia, glória a Deus. E teve José um sonho que contou a seus irmãos. Tá, quando eu chegar aí eu vejo contigo. Por isso o odiaram ainda mais. Seus irmãos o odiaram. Alô, meu parceiro. E disse-lhe: Ouve e peço este sonho que tens sonhado. Disse José: Eis que estávamos atando molho no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que os vossos molhos rodeavam, se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Aí eles começaram a sentir medo. Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seu sonho e por suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que estive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Aqui seu pai perguntou para ele. Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Louvado seja o nome do Senhor. Disse, pois, Israel a José: Não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai ver como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. E achou a um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me e peço-te, louvado seja o nome do Senhor. Onde eles apacentam? E disse aquele homem: Foram-se daqui, porque ouvi dizer: Vamos a Dotã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra de Cristo nesta tarde para a igreja do Senhor. Uma palavra revelada diretamente do céu para o povo de Deus, a respeito de um jovem. A Bíblia vem nos relatar, né, que Israel, né, tinha 12 filhos. Né? E esses 12 filhos, porém, né, eram os filhos, né,
que outrora gostavam de andar nas coisas erradas. Gostavam de fazer a vontade da carne, a vontade do inimigo, a vontade do mundo. Mas, porém, tem aquele jovem, né, que era o mais novo da sua casa, que, porém, tudo que seu pai pedia, tudo que seu pai ordenava, né, ele nunca falava não, sempre falava sim. Então, através desse jovem, ser um jovem obediente, um jovem que gostava de fazer a vontade de Deus, primeiramente, depois da vontade de seu pai, ali Deus revelou para ele 2 sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. E ele deu revelando aquele sonho para eles, para ele. Ele apenas com 17 anos, ele foi contar para seus irmãos e para seu pai. Louvado seja o nome do Senhor. E contando esse sonho para seu pai e seus irmãos, a partir daquele momento ali, Boa tarde. né, seus irmãos começaram a duvidar do sonho dele. E o seu pai, sabendo que daquele sonho que ele tinha contado, né, repreendeu. Porque seus irmãos acharam um absurdo ele se inclinar perante ele, né, ele sendo jovem, né, e o seu pai também. Mas não sabia eles que Deus tinha um propósito na vida de José, né, com 17 anos. De lá atrás, depois de passar 13 anos, com 30 anos ele seria governador do Egito. Estou adiantando para que venha a ser breve na palavra do Senhor. E ele ali, né, sendo invejado por seus irmãos, porque Deus revelou para ele que eles iam se inclinar perante eles em terra, né? E depois eles iam, né, se ajoelhar perante José. E passados 13 anos, antes dele ser vendido pelos mercadores ismaelitas, né, e comprado pelos mercadores midianitas, ele foi levado para o Egito, né, e foi comprado pelo Potifar, o eunuco de Faraó, né? Potifar, porém, naquela época era o maior homem depois de Faraó no Egito. Potifar, né, era um homem que, se ele falasse, né, para matar alguém, os servos dele tinham que ir ali fazer aquilo que ele mandava. E de imediato, quando José chegou no Egito, né, porque ele foi jogado antes numa cisterna, né, foi comprado pelos ismaelitas, depois foi comprado pelos midianitas, né, e vendido para o Egito, para que viesse chegar até Potifar. E chegando a Potifar, de imediato ali Potifar comprou. E comprando Potifar José, né, ali ele viu qualidades na vida de José, ali ele viu o poder de Deus na vida de José, ali ele viu, né, Espírito Santo de Deus na vida de José, e ali ele colocou sobre sua casa, sobre tudo que ele tinha. Até mesmo, né, a comida que Potifar comia, diz a Bíblia que José cuidava. Mas que teve um momento da sua vida, né, que ele esteve sozinho na sua casa, no palácio onde Potifar morava com sua esposa. Por ela ser uma mulher bela, uma mulher, né, de boa presença, de boa aparência, por muitos homens acreditam que desejavam naquela época, se deitavam com ela, ali ela também desejou José. Porque a Bíblia fala que José era um homem jovem, um homem belo, um homem de boa presença, de boa aparência, um homem bonito. E José, por rejeitá-lo ela, né, por deixá-la, né, sozinha, por não querer se deitar-se com ela, ali ele correu. E no momento que ele correu, diz a Bíblia que ali, ela rasgou o seu manto, sua roupa. E ali ela chamou Potifar no palácio. E chamando Potifar no palácio, ela armou contra José. Virou para Potifar e falou: você colocou esse hebreu na nossa casa para que viesse escarnecer-se de mim? E ali José foi injustiçado pelaquela mulher e por Potifar. Louvado seja o nome do Senhor. E assim acontece comigo e contigo, se nós não vigiarmos na presença do Senhor. Todos os dias da nossa vida, nós temos que fugir da presença do mal. Fugir da presença do inimigo. Porque José era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Mas, porém, mesmo assim sofreu a tentação. Assim pode acontecer comigo e contigo, se nós não estivermos diante de Deus com sinceridade, com amor, com dedicação, com respeito às coisas de Deus, com respeito ao nosso próximo. Nós podemos cair e cair feio,
Mas aquele que está em Cristo Jesus, ele suporta todas as tentações. Porque José suportou, né? Foi até mesmo vendido, né? Como escravo. Passou humilhação, sofrimento, dor. Foi parar no cárcere. E mesmo no cárcere, Deus honrou ele ali com o copeiro e com o padeiro, né? Um perdeu a sua cabeça, o outro voltou a servir o vinho ao rei na sua taça, conforme de costume, né? E José virou para aquele que foi restaurado seu cargo como copeiro, de ofício de copeiro que servia ao faraó, e falou, ó, lembra-te de mim. E ali ele começou a servir a faraó no palácio de novo, aquele copeiro. Mas teve um momento da sua vida que o próprio rei teve sonhos. 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Que ali ele comia todo o seu trigo. Comia toda a sua, né? A sua colheita. Que teria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E ali Faraó mandou chamar todos os sábios. Mas porém todos aqueles sábios do Egito, nenhum deles conseguiram interpretar o sonho que Faraó teve, na verdade. Mas até que aquele homem, que uma vez foi usado por Deus primeiramente, para que Deus viesse tocar na vida de José, para revelar o sonho dele e interpretá-lo. Né? E que o mesmo José falou para ele que lembrasse dele, né, a Faraó. E passado algum tempo, alguns anos, foi o momento que ele mandou, né, Faraó chamar José. Porque José era o homem que tinha revelado os 2 sonhos, o do padeiro e do copeiro. E ali, Faraó chamando José no palácio, ele contando todo o seu sonho, ele falou, ó rei, esse sonho que o senhor me contou não me pertence a mim, mas porém pertence a Deus. Deus há de me dar resposta. Ali acreditou que ele pediu tempo para que viesse buscar a presença do Senhor, para que o Senhor viesse responder Faraó logo lá atrás. E passado dias depois, acredito eu, semanas depois, meses depois, louvado seja o nome do Senhor. Ali chegou a presença do rei, de Faraó. Mas porém o rei mandou barbeá-lo, mandou botar melhores vestes, né, para que viesse chegar a presença do rei. Porque naquela época tinha que chegar na presença do rei, né, pessoas íntegras, pessoas corretas, pessoas que viessem revelar os sonhos do rei, pessoas que realmente tinha, né, sabedoria. José foi um que foi escolhido para que viesse interpretar o sonho do rei. Porque aqueles que serviam ao rei, que eram os astrólogos, astrônomos, né, os homens mais sábios daquela época, não conseguiram fazer o que José fez. Porque José sim tinha presença. E quem tem presença, onde chega, e brilha o Espírito Santo mostra, revela. Assim aconteceu na vida de José. E ele falou, ó rei, esse sonho que o senhor teve, de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, vai ser 7 anos de fome no Egito e 7 anos de escassez. Mas porém, rei, procura um homem sábio, né, que venha juntar nos celeiros todo o mantimento, para que quando vier os 7 anos de fome, poder servir toda a terra do Egito e as demais vizinhanças, ele ia comprar com o rei. Assim aconteceu com José. E através de José, Faraó perguntou para o povo, haveria algum homem tão sábio nessa terra, conforme esse homem? E Deus mandou colocar ele no seu 2º cavalo, né, e andar com ele perante todo o Egito, né? Colocou seu anel na sua mão, suas vestes, e falou, ó, abaixo de mim, a partir de hoje, só existe José. Ele manda e desmanda. Assim pode acontecer comigo e contigo, se nós andarmos com retidão, com temor e tremor, diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E depois de passar tudo isso, veio seus irmãos de Canaã. Porque passaram necessidade, passaram luta, processos, né? Então tinha que vir toda a terra no Egito comprá-la. Porque toda a terra passava necessidade. E quem tinha o mantimento era José, era o faraó, era o Egito, para servir todo o povo. E chegando seus 11 irmãos, ali José mandou perguntar, ué, cadê o teu irmão mais novo? Aí ele falou, ó Senhor, nós tínhamos um irmão mais novo, nós somos 12 irmãos, mas porém mais novo hoje não existe mais. Então ele prendeu Benjamim. E prendendo Benjamim, né, ali mandou ir até teu pai, com mantimentos, para servi-los.
E para testar eles, ele colocou a tua taça de ouro na bolsa deles. Tá na loja aí, eu posso ir aí pra Né? gente resgatar isso aí? E voltando a seu pai com os mantimentos, seu pai logo avistou a taça de ouro e mandou voltar e entregar ao servo de Faraó, que era José. Mas antes José perguntou, vocês são os espias? Ele falou, não, rei, nós somos espias, nós somos da terra de Canaã, viemos aqui buscar mantimento. Aí ele falou, nisso me provais então se sois espia, trazei teu irmão até mim. E ali não tinha mais como trazer o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão já estava perante eles, que era José. Mas porém ele segurou Benjamim e falou, agora você vai e traz o seu pai, conjecturando eu. Tô aqui na minha mãe. Tô aqui na minha mãe, brota aqui. E ele trouxe toda a sua família. E quando seu pai o avistou, porque ele preparou um banquete no seu palácio, José, para toda a sua família. E na hora que ele tirou seu turbante, né, tirou, né, Tem esse cartão aí? toda a sua roupa, ali eles viram que era José. E eles todos se ajoelharam, conforme as escrituras sagradas tinham falado lá na frente. Que José ia reinar, né, e eles iam se prestar perante ele. E depois daquele dia, todos se abraçaram, se beijaram, né? Viveram em comunhão com toda a sua família. E todos foram servidos, né? Todos foram abençoados. Por quê? Por causa de José, por causa de um propósito. Quando Deus tem propósito na minha e na sua vida, o diabo não pode nos parar. Pode passar 20, 30 anos. A promessa dele vai se cumprir na minha e na sua vida. Basta nós crer e acreditar e ter fé. Em nome de Jesus. Né? Fica com essa palavra nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus vem te guardar, vem te proteger, vem te honrar, vem te dar grandes vitórias, em nome de Jesus. Conforme Deus fez na vida de José, né, de escravo se tornar governador, eu creio que Ele pode fazer na minha e na sua vida a partir de hoje. Basta você nós te colocar na posição e acreditar nas promessas de Deus na nossa vida, e jamais olhar para trás, porque quem olha para trás, né, ele esquece da promessa que Deus fez para ele. Mas quem olha para o alvo, que é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, ele tem vitória lá na frente. Porque o que Deus cumpre, ele promete e faz na nossa vida. Em nome de Jesus. Se você está gostando desse canal nessa tarde, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, né, com seus amigos, vizinhos, parentes, né, para esse canal vai continuar dando crescimento, vai continuar a vida sendo alcançada, a vida sendo liberta, vida sendo salva através do poder da palavra. Porque quem liberta é o homem do pecado, é a palavra de Deus. Em nome de Jesus.